Fala galera, estamos começando mais um Café com Arquitetura. Peguem seus cafés. Hoje, meu água. Muito especial, na verdade, pó de café, né? O meu é champanhe do champanhe. Jorginho. É. Champanhe do Jorginho é ótimo. Com uma convidada muito especial hoje, Muito obrigada pelo convite. Juliane meninos. Drita. Palmas! Muito obrigada. Juliane é a gerente da Luminária, a loja de iluminação mais clara da região. Você gosta desse bordão? Adoro. Boa. Boa, Coloca mais um aí. telespectador aí. Pode pôr aqui em cima se quiser, depois eu vou ler nos comentários por aqui. Então você que tá aí ao vivo no Instagram, por favor, mande comentários que eu vou ler por aqui. A gente vai fazer pergunta pra caramba pra Juliane aqui. Como, por exemplo, qual loja de iluminação ela mais gosta de Sorocaba? Luminária, é claro. Piada interna. Mas é isso, galera. Bora falar de iluminação. Vamos lá. E Muito aí, obrigada, meninos, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada o pessoal que está assistindo e mandem perguntas. E já deixo aqui o convite para todos conhecerem a Luminária. A Luminária é uma empresa que tem 18 anos em Sorocaba. Eu estou há 18 anos lá. Você fundou a empresa agora? 6 meses depois. Olha só. Na verdade, estava ainda na casa, né? Não tinha, a loja em si não tinha ainda, mas a loja em si já fazia 6 meses, estava na ativa. Mas é isso, a empresa é uma empresa que já tem 18 anos no mercado. É uma empresa, nós somos mais voltadas a projetos. Temos 6 arquitetos já formados que fazem a parte de vendas. Temos a parte de instalação, temos a Sandra Oktakara, que é uma das proprietárias da loja, juntamente com a Marilda Pérez Caluguian, que a Sandra é Light Design de formação. Então, quando precisarem de alguma coisa residencial, ou empresa, galpões, predial também, a Luminária está apta a fazer o projeto de vocês. E também tem o café da Dona Cida. É verdade. Pode tem passar... o bolo da Dona Cida maravilhoso. Pode passar só para comer bolo também. Muito bem, para quem não está entendendo nada, a gente está falando hoje sobre iluminação e convidamos a expert maravilhosa, que para você que não viu, por favor, assista no nosso canal, tem vídeo gravado na Luminária já saiu? Fala como que é o nome do nosso programa aqui no YouTube. Eu falei no começo, Pode Café. Aê! Você gostou? Pode? Pode café, total. Que é o... Mas você falou, eu ouvi. Eu falei. Eu ouvi. Tá prestando atenção. Eu não. E a Luminária, ela fornece toda a parte de iluminação para as residências que a gente projeta. Além disso, eles são especialistas em dimensionamento de iluminação. É a única loja da região que eu conheço que tem um laboratório. E aí, por isso que você falou e focou tanto em dizer sobre o projeto de iluminação. É tão importante, né? Exatamente. Você tá nervosa? Não mais, eu tô, então tá eu tô bom. ficando mais sem vergonha. E aí, Pê, faz quanto tempo você trabalha lá? 18 anos. Ela falou, eu não vi. Só pra Pode você acreditar. Entrou 6 meses depois, eu vi. 18 anos já. 18 anos. Aposentando já, né? Aposentadoria, né? Tá aí já. 18 anos, Tá graças acabadinha a já, Deus. mas você ainda consegue ficar. Né? É louco, meu. Ficando Eu achava louca. que eu levantaria e ia embora. Não é, né? Mas fazer o quê? Ele não tá errado. Não pode brigar, não pode discordar do acerto do amigo. Mas conta uma coisa pra gente aí. Antes de você trabalhar com iluminação, você sabia o que a iluminação fazia dos ambientes? Zero. Transformava? Zero. Eu lembro até hoje, quando eu entrei trabalhar na Luminária, e isso é muito legal, porque eu passei por todos, tirando a parte de comida e limpeza, que não foi a parte que eu participei, todo o restante eu participei. E da minha casa, era uma casa tradicional, então tinha aquelas lâmpadas tradicionais que vendia em supermercado e tal. Perdão. E aí, quando eu entrei trabalhar na loja, eu vi aquele mundo de lâmpada, né? Falei, meu Deus, eu não vou aprender nunca. E aí, com a Marilda, eu entrei pra auxiliar a Sandra na época, e aí a Marilda me roubou da Sandra, e nisso fui aprendendo. E é um universo maravilhoso. Na parte de área de vocês, que é automaticamente... O meu é um pedacinho da arquitetura, né? Iluminação. Mas é uma área encantadora, não tem quem não goste. E a iluminação, hoje eu falo com toda a propriedade do mundo, a iluminação ela valoriza cada detalhe do que sai da cabeça de vocês. Sim. Não A é? gente até fala muito sobre isso, né? Porque o arquiteto eu acho que é uma profissão que conhece
um pouco sobre muitas coisas, né? Tudo, Diferente de um especialista total. como vocês, especialistas em iluminação, que conseguem abordar esse assunto iluminação de muitos outros pontos que são complementares ao que a gente pensa no projeto, né? Sim. Então, desde a quantidade de iluminação que uma lâmpada vai produzir até uma peça super design assinada, Sim. né? Eu acho que a iluminação, na verdade, vem, né, da lâmpada mesmo, a qualidade da lâmpada. De um papel de parede, de um delicado. É muito delicado, não é simplesmente uma lâmpada. Tem cliente que fala assim, eu quero uma lâmpada X. Então, peraí. Aí às vezes você pergunta, mas por que essa? Mas por que você quer saber? Aí você começa a explicar o mundo, o universo do porquê daquela pergunta. A pessoa, ela já automaticamente ela olha com outros olhos e fala, poxa. Sim. E desde tudo, desde uma fachada, desde um quarto, um home, ou até a nossa vida, a nossa saúde, né? Nosso momento de descanso quando chega em casa, hoje em dia. Tô usando luz vermelha. Não Deixa eu explicar pro pessoal, a última vez que estivemos na loja... Essa conversa ficou estranha. Estranho esse papo, Do né? nada, né? Caramba, Pera. né? Não, Di. É muito importante falar sobre todos esses aspectos, porque o da saúde e do descanso é um muito importante, que às vezes a gente tem informações erradas ou experiências equivocadas, achando que, por exemplo, uma luz azul acalma. Mas, Exato. na verdade, da última vez que conversamos sobre isso, o que acalma é a luz mais âmbar possível. E dentro desse espectro você vai chegar até o vermelho. Então, Exatamente. pra dormir eu tenho usado a luz mais avermelhada. Mas Eu muda tô muito. E brincando, quando a gente teve, né, o ano passado, esse ano vai ter de novo workshop de N setores dentro da iluminação, dentro da loja. E a Estela falou sobre isso, e a gente falou, poxa, e quando veio, né, que eu falo muito disso, que quando veio a história do quarto gamer, que é o que a gente tá olhando aqui, a gente tá olhando para um ar-condicionado com o número azul, automaticamente fica na frente dos nossos olhos. Azul, verde, né? Incomoda muito o azul. Só que isso, como todo e qualquer, a gente vai estudar pra fazer. E quando veio a história do quarto gamer, era tudo azul. Então a molecada ficava acordada o tempo todo e, tipo, não tinha sono. Porque aquela luz era pra quê? Pra tirar o sono deles. A luz azul, ela atrapalha o nosso sono. E ninguém, tipo, depois que você estuda, que você entende isso. E aí a gente tava conversando sobre isso, e assim, o vermelho, hoje em dia, alguns aparelhos, inclusive de ar-condicionado, tem a luz vermelha. A luz da TV mesmo, quando ela entra em stand-by, ela tá vermelha. Por quê? Pra ela não atrapalhar o sono da gente. E erroneamente todo mundo falava do azul. Inclusive a gente antes, quando vê esse negócio do quarto game, veio no meio da pandemia. Eu sinto, Ju, que iluminação, mudando um pouco de propaganda, mas não é mudando tanto, porque a gente ainda vai falar de iluminação, é uma coisa meio negligenciada às vezes. Porque a iluminação é o que faz a gente enxergar tudo. Sim. Sem luz, a gente não enxerga nada. Exato. E se você não tiver uma iluminação adequada, você vai distorcer aquilo que você enxerga. Sim. Só que a maioria das pessoas não pensa nisso. É difícil fazer os clientes entenderem essa questão, porque muda tudo, né? Quando você tem um bom projeto de iluminação, quando você tem um bom fornecedor, boas peças, é muito diferente de você ter qualquer coisa. Eu acho que é assim, a grande questão é o cliente nos deixar explicar. Por exemplo, você não adianta eu falar o branco ilumina mais para amarelo, amarelo ilumina mais para branco. Isso é fato, gente. Não sou eu, Juliane, que estou falando. Não é a luminária que está explicando. Não é um outro, o lojista. Enfim, isso é um fato. O branco e o amarelo ilumina a mesma coisa. Nossos olhos são mais sensíveis ao branco. Porém, como todo e qualquer produto, tem qualidade técnica. Então eu vou colocar uma lâmpada ou uma fita de LED mesmo, que hoje usa muito o perfil e tal. Eu vou, o quê? Fazer com que aquilo, né, vamos falar do amarelo, que é 2700 Kelvin, né? Então, com uma qualidade boa, uma iluminação adequada, que valorize aquilo. Só que tem pessoas que falam, não, mas eu quero lâmpada branca porque ilumina mais. Então, o que a gente pede sempre? Isso, né, você já passou por várias situações, o Gui também já passaram por várias situações lá na loja, para que o profissional leve o seu cliente até a loja, para o cliente entrar e ele entender aquilo, né? Dentro do laboratório, por ser um ambiente totalmente branco, né? Não tem nada de luz ali, de cor, né? Tem um pedacinho do cinza, mas é até para mostrar o perfil no preto. Então a pessoa entra ali, aquilo que ela está vivendo naquele momento aqui dentro é exatamente a cor. Que você viveu uma situação muito engraçada com o vestido da sua cliente, né? Pra quem tá assistindo aí quer saber, foi assim, fomos atender uma cliente lá. Sim. Ela fechou lá, inclusive, e ela tava com um vestido
que era um alaranjado, assim, quase pink, mas não era pink. Pink era uma cor muito diferente do que ela tava vestindo. Exato. Aí a gente acendeu, tava com as luzes amarelas, a cor tava linda. Ela só percebeu quanto influencia quando a gente acendeu a luz branca, que mudou completamente Era a outra cor roupa, do né? vestido dela. É. E é isso, então as pessoas, essa ideia do erro, é um erro mesmo, porque a pessoa vai falar, vai num home center da vida. E não é desmerecendo o home center, mas, primeiro de tudo, né, não é mais barato. Isso é fato, gente. Todo mundo que foi no home center sabe o quanto a gente vai num lugar e não paga mais barato, né, mas aí já acaba, já tô aqui, aquela história, né, já tô aqui, vou levar. Sim. E aí acaba vivendo com uma situação, depois eu troco. Sim. Né? A gente que mora, uma hora aquilo ali vai incomodar e você vai acabar pagando 2 vezes. Então assim, vá numa loja, procure um especialista, deixe com que ele explique pra você. Escute o porquê daquilo. Tem um porquê, não é à toa. Não é, eu quero por essa lâmpada por esse motivo. Não, tem um porquê. Sempre vai ter um porquê. Não é à toa que você opta por colocar aquele papel de parede, aquele piso, aquele rejunte, enfim. Tem porquê daquilo. Então escute um profissional, nos deixe explicar aquilo. Vai ter cliente que tem, não quero branco, tá tudo bem. Mas a minha parte, a minha obrigação como técnica em explicar, eu fiz. Né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo que a iluminação, ela está muito atrelada não só essa questão dos acabamentos da casa, que é a concretização da arquitetura, Sim. mas a subjetividade que é da nossa profissão. Por exemplo, quando eu falo de iluminação, o que me remete muito é a iluminação indireta no momento que eu quero paz na minha casa, me isolar, ligar uma luzinha, meia luz, Sim. aquela luz de arandela, sabe, indireta, pegar um livro, ter um momento de reflexão. Sim. E eu percebo que, às vezes, né, você falou do laboratório, Sim. parede branca. Primeira coisa, num primeiro laboratório, que seria a primeira casa de uma pessoa, eu acho que o investimento, antes de ter esse conhecimento da iluminação, eu faria, né, antes de ter esse conhecimento da iluminação, eu faria em outros acabamentos, e Sim. hoje não. Eu acho que valorizaria muito mais a sensação, que é essa subjetividade que a gente estuda, através da iluminação, Sim. principalmente porque sem a luz, né, a gente não enxergaria nada. Então é bem isso, né? Eu vejo que a iluminação, ela tem aqueles momentos marcantes na arquitetura. E a arquitetura é isso. A arquitetura é onde que a gente, através do espaço, Sim. a gente construa a nossa memória. Exatamente. E é o que você falou, você vai chegar na sua casa. Eu costumo dizer uma coisa que é engraçado, mas pra mim isso, toda vez que eu uso a palavra isso, eu consigo entender e a maioria dos clientes também entende. Quando você fala, não que seja obrigatório, gente, eu particularmente também nem gosto, eu gosto de usar tudo amarelo. Mas quando você imagina você entrar numa lavanderia, automaticamente você remete limpeza, clareza, né? Isso. Tudo limpo. Tudo é limpo dentro da lavanderia, né? E dá aquele tesão de falar, agora eu vou limpar a casa inteira, né? Eu não tenho muito isso. Mas a gente tem que ter o gatilho. Sim, Né? sim. Porque imagine se você entra numa lavanderia, você já Que não tá tem sujo. a vontade Exato. de limpar. Entra numa lavanderia que dá zero vontade de você limpar. Exato. Você não limpa. Exato. Porque Mas se você tem zero vontade de limpar, entra na lavanderia do Caio, que é uma lavanderia linda, você fala... E a iluminação é amarela? Aí eles são amarela, tá A vendo? iluminação é amarela. Então quando você fala de luz, você fala assim, por exemplo, um ambiente tipo branco, né? Falo da lavanderia porque tem muito cliente Sim. que pede isso. Então você está remetendo limpeza. É uma sala de cirurgia. Exato. Né? E aí você, por exemplo, você chega na sua casa, vos 6 meses que são, né? O tempo todo a cabeça não para, gente. Hoje em dia a gente não para. O tempo todo tá pensando, é o WhatsApp, Vocês mesmo, todos nós. Não, A gente sim. sai do trabalho, são 1000 coisas que a gente faz no dia a dia e a gente precisa desconectar às vezes. Aí né? você chega na sua casa, imagina você vai chegar na sua casa, você no caso com a sua esposa, com a sua filha, vai brincar ali na sala e tal, aquela luz branca na sua cabeça. Você não vai relaxar. Nossa, misericórdia. Não é? Você não vai relaxar. Então você põe uma luz, por exemplo, a gente tem uma peça na loja, que por sinal foi, vou dar uma puxadinha de saco, foi desenhada pela Marilda, que é uma peça que é de luz direta e indireta, e eu tenho na minha casa. E eu só uso a luz indireta. Sim. Porque me dá conforto. Eu não quero chegar na minha casa e ter aquela luz no meu rosto, gente. Eu quero conforto. Eu quero deitar ali e ficar relaxando. Indiferente se eu vou receber amigos, Total. se eu vou
O que eu vou fazer? Eu vou ficar ali para relaxar. Você vai entrar num processo de desligar, Exato. né? Porque a gente já tá aqui, ó, tá tudo iluminado, né? O trabalho não tem como, Sim. né? Automaticamente vai ter muita luz. E Vai tudo chegar em iluminação casa, amarela também, né? Tudo Acho que é legal iluminação- falar. Isso. Bom, a gente tem alguns pontos brancos, né? Mas a gente, Nessa sala não, mas na mas outra durante tem. o processo a gente foi deixando mais amarelo para mudando, ficar confortável, né? Foi Ficar mais... Bom, enfim, explica pra gente então, pra galera do YouTube que tá escutando essa questão de amarelo e branco, o que é esse amarelo e branco? Isso é apenas os kelvins, na verdade. Índice de reprodução de é cor. o índice de. Assim, o amarelo e o branco, literalmente, né? São os tons. Então, quando você fala do amarelo, você tem você vai chegar mais perto do sol, que é o 100% da cor viva, daquilo que você, do sofá que você comprou, da roupa que você está usando, da maquiagem que a mulher optou, enfim, o sol é a verdadeira cor, Certo. que é o IRC, é o índice de reprodução de cor. Então, quando você fala do IRC alto, IRC 90, por que 90 IRC? O IRC 90 é o IRC do vermelho, que é a cor mais difícil de chegar. É o mais difícil de chegar é no vermelho. Então, quando você pega, por exemplo, uma lâmpada de uma, sei lá, no home center da vida, ele não existe essa preocupação do IRC alto. Então, assim, vai iluminar? Vai iluminar. Tem uma qualidade técnica? Não, não tem. Existem várias e várias marcas hoje, né, no mercado, porém, não vai ter aquela qualidade que tem. Por exemplo, um brick mesmo. Sim. É um terracota mais... ele não tem um brilho, mas ao mesmo tempo ele tem, na hora que você ilumina, ele fica. Aquela foto Sim. que você mandou mesmo da sua casa, inclusive, tem. Sim. Que fica bonito. Então, se você não tem uma qualidade legal, joga uma lâmpada branca num brick. Você mata a peça. Você mata o seu investimento. O brick é o revestimento que imita o tijolinho. Exato. Ali, né? Então, se você colocar uma lâmpada branca, você vai matar aquele revestimento. O amarelo você vai dar um destaque. Que aí volta, é o IRC. O branco vai matar. Exatamente, qualquer coisa. Aqui mesmo, ó, no nosso entorno. É. Se você vê qualquer coisa que esteja aqui em cima, se você colocar cor, o amarelo sempre ele vai valorizar. Aquele dia que eu te falei do limão siciliano do Oba. Ele é diferenciado, gente. Você chega no Oba, automaticamente você olha lá no fundo e você tá vendo aquele limão siciliano. Por quê? Aquela lâmpada daquele supermercado é um hortifruti diferenciado. Então, ele tem uma preocupação com os clientes e com a qualidade do produto dele. Cor que é do limão siciliano lá. É 2.700 kelvins. É? Sim. Que é mais próximo do vermelho? Que é o mais próximo do amarelo. O amarelo? É 2.700 kelvins, 3.000 3.000. de lâmpadas com qualidade técnica. Tá? Vai ter aí outras. Então é 2.700, 3.000, 4.000, 5.000 e 6.000, que aí é o branco 6.000. extremo. Sim. Existe no mercado algumas empresas que tem tipo 6.500. Mas aí eu tô falando de placa de LED. Sim. Que, né, ninguém fala isso, mas eu acho que é uma verdade. Branco. Que é o extremamente branco, assim, não tem normativa nenhuma. Sim. Nossa. Então você tá colocando um negócio que, assim, a probabilidade de você comprar uma peça dessa exatamente igual numa vez que ela venha queimar, eu poderia dizer, assim, tipo, que é nula, praticamente. Sim. Eu tenho, né, a gente já conversou zilhares de vezes sobre isso, eu tenho um preconceito absurdo com placa de LED, porque não existe uma de extrema. Tem algumas, que são duas marcas que a gente trabalha, que tem qualidade sim, e eu sei da qualidade de ambas, que são 2 anos de garantia e tal, e vai ser igual. E se por algum motivo sair do mercado aquela, a empresa é idônea e vai me trazer Sim. peças, vou de repente ter que trocar o ambiente todo, entendeu? O aconchegante, ele tá mais conectado aí, ligado ao 2700 E o 3.000. e o 3000. Depende muito da pessoa. Se pegar, por exemplo, uma pessoa de idade, o 2.700 ela vai achar que tá penumbra. Tá muito amarelo, Aí entendeu? é sensibilidade pra Exato, luz, sensibilidade né? de cada um. Não dá pra eu falar que tá certo ou que tá errado. Não tem tipo, é certo branco e errado o outro, ou certo, enfim. Não existe isso na iluminação. Existe aquilo que na qual a gente fala pra conforto. O que é legal, tá, para explicar essa questão da iluminação, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples. É a mesma coisa a gente visitar a casa de uma pessoa e se sentir acolhida e falar, nossa, sua casa tem um ar assim de museu, porque aquele quadro eu olho parece muito parecido, porque aquela iluminação tá pensando naquele objeto, Exatamente. né? Tá pensando naquele momento. Então você consegue criar
sensações que através da iluminação que ninguém jamais, ou as pessoas, Sim. poucas pessoas pensam que a iluminação pode trazer, né? Então o que a gente está trazendo aqui nesse papo é falar para você pensar um pouquinho mais na iluminação e também o que é bacana, é um custo muito baixo para você valorizar a sua casa. Né? Exatamente. E né, eu volto a falar isso, e eu acho que isso é muito importante a ser falado em todos os sentidos na parte de arquitetura. Escute seu arquiteto, eu sempre falo isso, que eu acho que é de extrema importância. Indifere de onde você vai comprar, né? Se você, às vezes, não quero comprar em loja X, mas procure coisa de qualidade. Tem muita gente que coloca, por exemplo, a própria, né, placa. Você chega para você descansar, as pessoas valorizam tanto a sala da casa, né, que às vezes, hoje em dia, infelizmente, as pessoas não usam mais tanto a sala, né? Área gourmet e quarto e cozinha, não tem mais, infelizmente, não tem mais isso dos pais ficarem em volta, né, conversando com os filhos na sala em si. Mas valoriza tanto a sala que você não vai nem usar, e o seu ambiente de descanso, o seu escritório, seu quarto, é ali que você vai viver. Então valorize aquilo, né? Faça com que o seu sono tenha o sono de verdade, né? O Gui mencionou sobre qualidade agora, mas antes eu quero dizer para você que está assistindo no YouTube, se não se inscreveu no canal ainda, por favor se inscreva, dê like, dê joinha, compartilha comigo e com o amigo, porque eu quero mandar um beijo para Marilda. Conhece a Marilda? Um pouquinho. Ela... Marilda, dona da Eu luminária. uns 2 segundos, buguei aqui, falei, caralho, Marilda, mano. Um beijo enorme para ela que, nossa parceiraça aí, pôde propiciar que a gente conhecesse a Pedrita também, porque a Pedrita trabalha lá, afinal de contas, né? Ela falou que é suspeita também e que ama. Não sei se é você, não sei se é a gente, mas talvez o assunto, uma com iluminação, certeza. né? Eu acho que é vocês. Ninguém. Eu acho que é você. É uma iluminação. Eu acho que ela é iluminação. Muito bem. Mais café aí, gente? Deixa eu Quer ver. que eu pegue lá pra vocês? Cara, Quer? acho que eu tô tranquilo. Você quer Ó, mais? quem tá assistindo ao Vou vivo, pegar por lá. favor. Rapidão, Então gente. pegue mais pra mim, já que você vai. Aí eu não vou negar. Não é? P. Aproveitar um pouquinho dessa água. Ah, água. Claro, gente, ela foi beber água, tá? Por favor, não me deixem e mandem perguntas, é isso que eu ia falar agora. Mandem perguntas porque eu vou ler as perguntas aqui. Hoje eu tenho um celular a mais, que é o da... Pronto, voltamos. Tô com um celular a mais aqui, que é o da própria Pedrita, então só um minutinho. Mandem, por favor, questões que a gente vai respondendo aqui. P, o Gui falou agora há pouco sobre qualidade e eu queria falar sobre isso que eu acho muito importante. Qual é a diferença de ir até uma loja especializada em iluminação? Você fala muito com seus clientes, e eu sei, porque eu também falo, de sempre comparar banana com banana. Então, assim, a Pedrita comentou, se você for no home center, é uma ilusão achar que você vai gastar menos. Por quê? Porque talvez seja o mesmo preço e talvez aquilo que você está comprando no home center talvez não seja a mesma coisa que você vai ver na loja da luminária, na loja que a Pedrita trabalha, na loja da Marilda, da Sandra. Porque existe uma qualidade por trás de tudo e de todos os fornecedores que a gente indica, que patrocinam a gente e que a gente conhece. Qual é o diferencial da luminária? Eu acho que além da qualidade, Caio, e defendo até os seus, né, que são seus patrocinadores também, são meus parceiros também, a grande maioria, eu acho que assim, quando você vai numa loja, automaticamente quando você vai comprar algo, você precisa, por algum motivo, de alguém que entenda daquilo para te explicar. Então quando você vai no home center, infelizmente, gente, e eu tô falando isso como consumidora, nem como lojista, o atendimento não é de qualidade. Não, na verdade você não é atendido, né? Exato. Você vai lá na prateleira, compra. pega o que você quer, bota na sacola, leva pra casa e se vira. Sim, então você vai acabar comprando um negócio que você não sabe... quero uma lâmpada. Então você vai lá, tipo, no home center da vida ou numa loja que não tem um atendimento e você vai comprar uma lâmpada. Tá tudo certo. Mas aquilo, porque você, primeiro de tudo, eu acho que assim, o dinheiro cada um sabe, né? O dinheiro a gente tem que economizar, sim. Tem que, mas vou fazer outro orçamento. Tá tudo certo, eu acho que isso é saudável, inclusive. Perfeito. Né? Eu acho que não tem que, tem que fechar ali. Tu quer fazer outro orçamento? E vamos voltar banana por banana. Então, é saudável, eu acho que isso não tem porquê, não. Porém, eu acho que você tem que valorizar o seu dinheiro e comprar algo no qual você vai
ter uma qualidade. Sim. Né? E eu falo qualidade em todos os sentidos, não só do produto. Eu falo num acompanhamento, Sim. eu falo num projeto, no perfil mesmo. Hoje em dia, vai ver toda a arquitetura, você vai falar de um projeto arquitetônico hoje, 80% deles tem projeto de perfil, se não 90%. É igual o porcelanato polido. Exato. É igual o ripado, é tudo que vem na tendência, né? E quando você fala do perfil, você fala do quê? Você fala de iluminação. Então, assim, tem algumas coisas que são muito importantes de lembrar. Então, por exemplo, alojamento de uma fonte. Sim. Se ele vai marcar ou se ele não vai marcar o seu móvel. Sim. Se vai ter uma preocupação com o degrau da sua casa, você vai marcar. Sim, marcar é aparecer Se vai os ficar aparecendo os pontinhos. pontinhos, desculpa, é verdade. É. Vai ficar aparecendo os pontinhos. Se ele tem o IP correto, que é o índice de proteção, né? Isso Se ele é é Uma iluminação de importante. fachada externa, né? Se ele é interno, se ele é externo. Se o profissional vai simplesmente chegar para você e falar, poxa, olha, não vamos fazer um perfil embutido, Sim. porque vai danificar o seu gesso. Se ele vai explicar que ele tem, né, dependendo da largura do perfil, se ele vai, com o tempo, baloar seu gesso. Então tem todo um acompanhamento para trás disso. Que tudo isso, gente, às vezes a gente pensa, mas vai sair caro, vai sair barato, enfim. Mas tudo isso é uma economia de dinheiro. Sim. Né? Uma coisa que eu falo Claro. muito para todos os nossos clientes e para todos os meus amigos, inclusive, que vivem isso, eu falo, gente, iluminação não é acabamento. A instalação do produto que você optou por colocar, ele acaba sendo lá na frente, até para não danificar, né? Hoje a luminária entrega os materiais dela separado por ambiente, os perfis cortados, né, separado por ambiente também. Então não tem por que o cliente se preocupar em entrega. Não se preocupa, gente. Você falou uma coisa muito importante, porque a iluminação, ele tá no custo do metro quadrado da construção e no custo do metro quadrado da decoração. Sim. Na verdade, você vai ver ela na decoração, porque a gente vai criar destaque, Sim. porque no que a gente quer criar destaque, geralmente no acabamento, em objetos decorativos. Exato. Mas a instalação, ela é feita na construção, né? Sim. A separação dos circuitos, inclusive, que eu acho que é de extrema importância. De nada vale vocês, por exemplo, no projeto de vocês mesmos, que vem tudo especificado, tudo certinho, a pessoa chegar lá e apertar uma tecla e acender tudo aquilo. Não. E por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa quer economizar na iluminação e ele pagou o eletricista para instalar uma lâmpada simples do home center. Exato. Se ele gastar um pouquinho mais numa iluminação que vai dar um destaque maior na casa dele, Sim. O eletricista que ele pagou é o mesmo. Ele vai fazer a instalação dessa lâmpada que vai valorizar a casa dele. Tem Exato. até uma pergunta aqui do Rogério Neves que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é... Rogério Neves, nosso cliente. Precisa de projeto para iluminação? É exatamente sobre isso que a gente está falando, né? Porque uma coisa é você ir lá e comprar a lâmpada. Outra coisa é você pensar, você está comprando a lâmpada para quê? Para pôr aonde? Vai iluminar o quê? Vai ter quanto de iluminação? Pouca? Muita? A grau, abertura. Abertura, exato. Tá certificado, não tá certificado? Vai na área interna, vai na área externa? Você falou do índice de proteção. Sim. É justamente o índice de proteção normativado que vai dizer se a peça pode suportar mais ou menos umidade, mais ou menos água. Então, na área externa, tem que suportar umidade. E da área externa, eu acho que vale ressaltar uma coisa que é muito importante. Não é simplesmente o IP do perfil. Aonde você vai alojar a fonte? Sim. Então, por exemplo, tem todo... Respondendo até um pouco da pergunta do... Rogério Neves. Do Rogério, quando você vai falar da parte de fachada, você tem que pensar se o fio é adequado para aquilo, para não ter emenda no seu fio, porque eu tô falando de jardim. Então, a emenda, às vezes o eletricista não emenda com as coisas corretas, com a fita isolante, alta fusão, ou a fita líquida. Então, você tem que pensar em tudo isso. Por isso que eu falo, voltando até a falar do que nós estávamos falando agora, a instalação do mesmo é o último. A instalação do produto em si, o palpável. Fale pra gente o passo a passo que vocês trabalham na loja, porque isso é muito importante, tem tudo a ver com o que você está falando. Antes de falar isso, se você tá curtindo... Eu acabei de falar, eu tô brincando. Se inscreva novamente. Mas eu tô brincando. Mas antes de falar isso, é muito importante, até na pergunta do Rogério, eu vejo que é muito particular também a iluminação. Às vezes a gente fala de
dos 2.700, do 4.000, mas é o que a gente sente, né? Por isso que a gente tem variações de tonalidades, né? E isso é de extrema importância a pessoa se permitir, porque assim, quando você está construindo uma casa, está indiferente se você está construindo para venda, ou é o primeiro apartamento, ou é a terceira, quarta casa. Naquele momento é a realização de um sonho. Então, como que você não se permite dar meia hora do seu tempo para ir até a loja que você está optando por algum motivo, né, orçar ali, para você entender tudo isso? Sim. Né? Tem cliente que fala assim, mas manda um orçamento que eu vou ver. Você vai ver o quê? Não, isso que eu acho legal. Você vai ver o quê? O valor do fundo? Não dá. É normal. Eu acho que é o laboratório. O Sim. laboratório é muito bacana, porque Sim. as cores, né? As cores não só do vestido da cliente nossa que foi lá, mas as cores dos revestimentos, elas mudam. É o revestimento que a gente vai escolher pra colocar ali. A Pedrita fala muito sobre isso. Ela fala assim, o cara vai lá e gasta num puta revestimento lindo pra fazer um painel lindo na parede da sala e tal. Na hora de pôr iluminação, não pensa na luz adequada. Não, e aí vai e joga uma lâmpada, uma placa. Já teve cliente, gente, né? E não são poucos. Coloca um revestimento. Eu não tenho muito parâmetro de valores, né? Não é a minha área. Mas você coloca um investimento maravilhoso, que você investe um dinheiro, eu acho que não é um gasto, é um investimento para a sua casa. Então você investe um valor super legal, super alto, quer dizer, num revestimento legal, aí me coloca uma placa de LED, sei lá, só porque é alto, você acha que quanto maior a placa, mais ela vai iluminar. Que também é extremamente errado isso. Mas você vai lá e coloca, porque o seu num pé direito ou elevado, exato, você diz, né? Exato, aí por aquele motivo você vai e coloca, porque o seu eletricista falou que vai iluminar. Viu? Então você precisa de um projeto. Assim, quem nunca passou por isso? Sim. Eu também, minha casa foi nisso, no achismo, entendeu? Minha casa, 10 Tem um anos arquiteto bom pra ti. 10 anos atrás, né? Quando a gente começou o LED, então, e também, pra casar, você sabe como que é. Sim. Mas hoje eu economizei em tudo também, né? Não dá pra falar eu investiria mais porque eu não investi nada lá, né? Não, mas eu acho assim, Gui, tem muita coisa, até a Marilda tem, pessoal, depois se vocês quiserem entrar no site no Instagram da Luminária, a Marilda fez um podcast falando sobre iluminação e foi muito legal. E ela fala isso, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou trocar minha peça. Hoje em dia, vamos pensar a peça da sua casa, por exemplo, 10 anos atrás. Você não tem por que trocar. Lógico, não tô falando de placa, gente, tô falando de embutido. Mas eu tenho por que trocar, porque eu vejo, já troquei, tenho vontade de trocar mais. Vamos trocar. Tem um abraço. Sim. Não, mas é verdade. Mas muda. Muda a sua vida. Total, muda muito. E muda a energia da casa. Sim. E você, quando você troca, se você, por exemplo, tem um embutido no gesso, você pode fazer o retrofit. Então, não necessariamente você tem que trocar a peça toda. Você pode simplesmente ir lá na loja, marca com um dos nossos vendedores, o pessoal vai, né, ou eu também posso ir, a gente vai até a sua casa, levanta tudo que você tem e faz um retrofit. Isso é muito legal, porque você não vai gastar um absurdo. Sim. Não tem porquê, mas eu não quero mexer porque isso aqui eu vou mexer no gesso. Não, gente. Sim. A grande maioria das peças, na verdade, o soquete é um soquete tradicional, um E27, que você consegue fazer com que a lâmpada, você tenha uma iluminação hoje adequada para o ambiente, confortável para sua família, que vai valorizar cada cantinho da sua casa, com a peça antiga que você tem lá de 10 anos atrás. Sim. Muito bem. Eu queria dizer que tem um monte de gente da Luminária que está assistindo a gente. Tem um monte de cliente que está assistindo também. O Rafael, seu cliente também, Rafael Guibur, vai ser. Vai ser? Vai ser. Rafael, estou esperando. Eu não sei. Thaís e Rafael. Ele tá fazendo uma reforma. O seu Sei ele vai ficar bravo agora. Enfim, como você não Rafa, sabe, fala aí. Eu não me lembro, de verdade, se você já comprou iluminação ou não com a Luminária. Mas e se eu esqueci, peço perdão. Se eu esqueci, peço perdão. Mas fomos na Luminária sim, eu acho. Enfim, minha memória de centavos. Nossa, e não sobre a gente não isso. discutir esse assunto. Ah lá, ele falou, foi porque já paguei. Eu preciso ver a cara do Rafa de uma forma. O Rafa da Thaís foi. Eu me lembro deles lá porque a gente falou bastante sobre as experiências de tonalidade e tudo mais. Na casa dele, ele tá reformando no Granja Olga. Ah, sim! Viu? Eu atendi com a Tati. Isso. Muito bem, a minha memória mesmo, que é de centavos. A minha também é. Eu tô devendo, inclusive, um livro pro Rafa. A gente vai falar sobre isso, Rafa. Não esqueci, tá dedicado. Um beijo.
A Tati nos atendeu, é isso aí. Um beijo pra Tati também, que saudade de Tati. Muito bom. Também. Eu queria voltar à questão do planejamento e do projeto. passo a passo. Sim. Como que vocês explicam as fases pro cliente, para ele, quem tá assistindo a gente, entender essa questão do planejar a iluminação. A gente tá batendo muito nessa tecla esse ano com os vídeos do canal, sobre planejamento, sobre o quanto isso gera economia, o quanto isso entra melhor dentro do fluxo de trabalho, gera economia de tempo, inclusive, né? Tempo e eu bato na tecla do dinheiro. Do dinheiro. Porque assim, você vai economizar fio, você não vai ter que depois do gesso já colocado, começar a fazer um monte de buraco no seu gesso e automaticamente depois ter que novamente chamar o gesseiro, que é difícil pro gesseiro também. Eu acho que a gente tem que ser coerente. Às vezes para pro profissional voltar a tampar um buraco, o cliente acaba... Eu entendo o cliente que ele fica, poxa, mas é só um buraco. Mas para ele é um dia inteiro para fazer aquilo. Então, são vários. Exato. São vários. Então assim, o passo a passo, quando a gente defende muito o cliente fala, são 60 dias que a luminária pede para fazer uma entrega. Por que esses 60 dias? Fala, nossa, mas é muito tempo. Então quando você para e lê o nosso caderno técnico, você entende que aquilo é de extrema importância e claro. Não é que vai ficar 60 dias na loja, pelo contrário, o material chega antes. Mas é um processo. Você entrega o projeto com um caderno técnico. Exato. Então, além da mercadoria, lá da iluminação, tem todo Sim. manual de instalação. Exato. Então, por exemplo, o cliente chegou lá. O cliente chegou lá, ele vai ver toda a iluminação, você vai explicar, vai dar uma aula. Aí ele vai receber o orçamento. Aí ele vai comparar isso com o home center, ele vai voltar e vai me brigar correndo. Com você. Fechou. 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 E aí? Então o processo funciona da certa forma. São 60 dias. Desses 60 dias, então eu preciso, né? Fechou com a gente, vamos pensar, numa segunda-feira. Então, tô aí correndo, dia 1º, vai. Então eu tô aí correndo, eu preciso pegar o DWG com a equipe de arquitetura, contabilizar se tudo aquilo tá certo, né? Principalmente de perfil. Então eu tenho aí 20 a 25 dias corridos, tá? Para eu deixar o caderno técnico pronto. Tá pronto? Ok, então eu vou, ou quem for atender vai até a obra, junto com o eletricista e faz toda a conferência na obra ali, a liberação dos circuitos, o que é, aonde, o que vai acender com o que e tal. Ok, então a gente já tá falando aí de 25 dias, temos aí 35 dias. Desses 35 dias, são algumas etapas. Primeiro, o eletricista vai ter que marcar todo o gesso para fazer a furação. Então vamos pensar no melhor dos mundos aí, 5 dias. Certo. Tá. Estamos falando de 30 dias, certo? Perfeito. Então a gente tem mais 30 dias. Aí ele vai medir, aí ele vai fazer toda a furação e a separação dos circuitos em cada pontinho. Uhum. Isso, gente, vamos falar padrão Guedes Bissoli, no sentido de casa, de tamanho da casa, né, que normalmente a gente está acostumado a fazer. Eu tô falando de 15 dias. Uhum. Então 15 dias. Aí já vai uma equipe da luminária entrar em contato, falando, seu material tá aqui. Tá. Certo? E aí eu tenho aí 10 dias para eu agendar com o cliente, vai separar tudo por ambiente. E outra coisa, dentro desses 60 dias também, que esse é mais importante, eu acho que é a parte mais importante de tudo. No meu caso, tem um profissional que vai até a sua obra para fazer a medição novamente. Né, Vici? Normalmente o orçamento vem pra gente, a gente vai até a obra, mas por exemplo, vamos falar da equipe de vocês, tem muita obra em Jundiaí. Então fechou, o que aconteceu com a gente fechou dois clientes essa semana de Jundiaí. Então semana que vem vai um profissional da luminária antes de passar para a nossa projetista. O caderno. Exato. E para que aquilo seja, porque o AutoCAD, gente, o AutoCAD é tudo lindo. Exato, o AutoCAD tudo é lindo. Todos os projetos, eles precisam ser compatibilizados. No caso de vocês, é compatibilizar com a realidade da obra. Sim. Né? Ver se eventualmente como é que tá a estrutura do forro de gesso, se vai encaixar aquela peça naquela altura que sobrou, se o que vai alguma coisa na parede, como que tem que cortar o reboco, onde vai alocar a fonte. Se aquilo é gesso mesmo, se é laje, se por algum motivo às vezes passou uma viga e o cliente optou por não fazer mais aquele ponto. A caixinha de arandela, gente, eu acho que isso é o que eu mais sofro na vida. Caixinha de arandela. Se tiver eletricista aqui assistindo, por favor. Não precisa. Não é que não precisa, mas põe ela em pé, você vai pôr ela deitada. Aí você pega, né, hoje em dia tudo é mais
minimalista. Então você pega uma arandela toda linda, delicada, né? Sei lá, de 7 centímetros, a caixinha fica pra fora. Não pode. Então, você vai ter que colocar um disco no fundo. Ou injeção. Exato, mas como você põe isso pra fora? Uma pedra, sei lá, uma pedra, como você coloca isso? Não O tem. dia que a gente conversou sobre isso na loja, a gente falou também sobre os balizadores, né? Não precisa, gente, não precisa. É muito Caixinha importante. em pé, gente. Aí que tá também a questão do planejamento. Se você comprar antes, você vai saber a peça que vai em cada lugar. Se aquela peça precisar de caixinha, você deixa a caixinha. Se não precisar de caixinha, você só deixa o fiozinho bonitinho. E aí entra lá atrás, sobre a obra que nós estávamos falando agora. Você fala assim, mas quando a iluminação entra? A iluminação entra no reboco. A iluminação entra antes da elétrica, que é a economia, gente. Exato, porque você vai fazer a elétrica, já tem que pensar na iluminação. Exato. Saber o que na compra até de tecla, gente, porque dependendo, você vai ter que comprar uma quantidade X ou Y de tecla, vai colocar paralelo, não vai colocar paralelo, vai ter automação. E quando você fala de automação, a pessoa compra o terreno e já compra a automação, né? Porque é um trabalho muito grande. Sim, né? Bem do início. É muito delicado. A iluminação, ela tá ali, gente. Ela tá atrelada à automação. Vai ter automação, não vai ter automação? Qual é o fio que vai chegar na distribuição? Então, tudo isso tá atrelado. Vou pegar um desfecho aqui. O que o Caio falou no começo, que, a gente não é especialista, mas a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. A gente fala muito do arquiteto ser um maestro, né? Não funciona também a orquestra sem um violino, sem os metais, né? Todo mundo faz parte disso. E a gente sabe um pouquinho de cada coisa, porque realmente, de fato, a gente sabe a importância de ter patrocinador bom, né? Aqui no canal, fornecedor bom. E toda a diferença é real, toda a diferença que faz nossa arquitetura. A gente esse ano virou a chave, falando em 2023, que a gente fornece do começo até o cliente morar, planejamento. Quando o cliente entra na casa, é onde que a gente está fornecendo, vendendo a arquitetura. A arquitetura acontece a partir do momento que o cliente enxerga ela. Exatamente. Então, eu acho que e falar de enxergar, falar de iluminação, eu acho que se a gente não tem os nossos fornecedores, você vai comprar a iluminação, olha a aula que você dá de light designer, olha o manual que você faz, a compatibilização que você faz com a gente, e tudo isso a gente faz porque é paixão. Sim. É muito amor, porque a gente quer realmente que a casa fique igual o projeto. Exatamente, e defender muito isso, né? Eu acho que ali dentro da loja, todo mundo que está ali dentro, eu falo em todas as áreas, todo mundo é muito apaixonado pelo aquilo que faz. E aí faz com carinho, com respeito. Sim. Você vê as meninas que vão lá para fazer a ligação, o pessoal da expedição que separa aquele material. Etiqueta. Exato, então tem todo um carinho. Quando eu entro lá na luminária, eu sinto isso. Eu também nas sinto meninas. Isso. Eu vejo lá no olhar de todo mundo. Só da Pedrita que não. Eu queria dizer que a Cris Salvador Interiores falou que amou o conteúdo. Muito obrigado, Cris. Obrigada, Cris. Obrigado. E o Rafael falou que a experiência com a luminária foi ótima para ver o que estava no 3D. Nossa, sensacional. Tá vendo? Depoimento de um cliente obrigado, que é Rafael. nosso cliente, que é cliente da luminária. Não tem nada melhor do que isso, né? A Cris comentou ainda mais que eu sempre deixo no projeto que só deve deixar um ponto de conduíte para arandela. Olha lá, é isso. Sim, isso é muito importante, Cris. Sem caixinha. Passa tomar um café com a gente. Isso, então tira a caixinha. Não tira a caixinha. Deixa ponto conduíte. O Antônio da Hidráulica Tropeiro mandou um abraço para ele também. Queridíssimo, acabei vendo ele essa semana. Mas aí são os fornecedores que fazem parte aí do nosso processo de construção. E é legal você trabalhar com uma equipe, né? Por exemplo, a Guedes Bissoles nos dá isso, saber que você nos proporciona isso. Eu falo no sentido de saber que a pessoa que patrocina o canal de vocês nos móveis, e vou dar uma puxada de saco, lá no Brother, na Milan Decor, que ele vai seguir aquilo. Então falar, Fabiano, faz assim, ele vai fazer, ele vai pensar na caixinha, o pessoal mesmo de automação. Você sabe que todo mundo trabalha junto para aquilo que você está falando isso. Os móveis planejados também tem detalhes de iluminação. Sim, muito. E essa sintonia que a gente tem entre os nossos fornecedores precisam acontecer. Sim. Eu vou pegar isso mesmo que vocês estão falando, que tem tudo a ver com o que você falou antes, você falou agora, e caminhando para o final, que existe um trabalho muito grande entre a gente, entre o profissional da arquitetura e o fornecedor, que às vezes o cliente não vê.
e que às vezes o cliente nem sabe que existe. Não, e na Mas maioria das vezes, isso é muito importante ele não isso saber. justifica Verdade, porque... tanto a importância dessa aproximação, né? Sim. Tem muito cliente, a maioria deles, que valoriza isso, né? Quando a gente chega na fase da obra de fazer a iluminação, ou para não ser iluminação, os móveis, e aí ele precisa procurar uma loja para isso e pergunta, ele sabe que a gente vai indicar alguém filtrado, alguém que já trabalha com a gente, alguém que vai respeitar prazo, que vai dar uma assistência no pós. Sim, que é o mais importante. É o mais importante. Aí eu falo assim, a venda ela começa, na verdade, gente, a partir do momento que você fecha ela. Você fala, mas tem um cliente, e é uma briga eterna, a Marida, se ela estiver assistindo, ela vai fazer uma boca torta, tipo, discordo, mas é uma coisa minha. Eu falo que a venda só termina quando começa a outra. Exato! E é o celular, e eu falo muito isso para os meus clientes. Falo, mas eu posso te ligar no sábado? Então, pode! Por que eu posso te atender no sábado à tarde, antes da venda acontecer, e depois que a venda acontecer eu não posso mais? Então eu acho que é uma coisa que eu tenho comigo. Por que eu posso ir no feriado atender o cliente, e aí depois que ele já fechou eu não posso atendê-lo mais, depois das 18? Não. Então eu acho que isso, a luminária, e eu falo em todos os sentidos. Né, todas. Mas isso é verdade, mas isso é o diferencial de vocês. A luminária atende qualquer dia, horário de madrugada, quiser ligar pra Pedrita, ela vai atender, porque ela acorda assim, ela não dorme. E o pior de tudo é verdade, fica acordada, né, olhando umas coisas, tipo, por que você tá olhando isso agora? Mas é isso, P, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês, Eu gente. devia durar mais, né? E a gente devia ter alguma Precisa coisa pra marcar. entregar pra ela no final, né? No fim das contas, o presente veio Pera dela. aí. Você quer uma caneca? Obrigada, gente. É, isso aí, a caneca que você bebe, você pode levar. Tá bom. Esse é o Você presente. devolve Se vocês no final, verem- lá. Muito obrigado. Ah, minha garrafinha, eu tenho garrafinha. Garrafinha lá. Muito obrigado a você que assistiu a gente até o final. Até a próxima semana. Não se esqueça de deixar like, se inscrever, compartilhar. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal do Instagram, muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado por assistirem. Clientes, pessoas que trabalham com a Pepe, pessoas que trabalham aqui com a gente, obrigado por assistirem também. Um beijo e até a próxima semana. É isso. Tchau, tchau.